vamos começar do início aqui. É o seguinte, a gente falou na semana passada, na sexta-feira pela manhã, sobre cortes das palmeiras ali na Praça da Catedral. Fizemos algumas críticas ao corte daquelas palmeiras, por entender que elas talvez, né, não estivessem com tantos problemas assim. Outros problemas aqui na cidade são resolvidos não com tanta pressa, assim. Ali parece que foi resolvido rapidamente palmeiras que poderiam cair sobre a cabeça das pessoas. Mas, na mesma sexta-feira, as equipes ali da Secretaria de Limpeza Urbana plantaram ali 15 mudas de palmeiras na Praça da Catedral para repor aquelas que foram removidas, que, segundo a Prefeitura, estavam em mau estado de saúde. Foram plantadas por lá 13 palmeiras reais e 2 espécies de rabo de peixe, seguindo as instruções aí do plano de arborização de Maringá. As equipes fizeram também outros serviços de arborização ali na praça, como a poda também e remoção de galhos. De janeiro a maio desse ano foram realizados cerca de 7 mil serviços de arborização em Maringá. Desse total foram 1.042 remoções, 2.790 podas, 2.959 ações de desbarra e destoca. Os serviços são realizados nos locais com liberação da equipe técnica. Os pedidos de poda e remoção podem ser solicitados pela ouvidoria aí por meio do aplicativo ou o número 156. Ângelo, eu vou começar com você. A discussão que se coloca aqui é que rapidamente tudo foi resolvido. Mais uma vez, a crítica vem nesse sentido, porque a gente fala da demora na poda e a demora no replantio. Ali na praça, podado rapidamente, replantado rapidamente. Quem dera isso se estendesse a todos os bairros da cidade. Mas, de alguma forma, por mais que a prefeitura explique, aí tem umas coisinhas que não dá para entender. Até na sexta-feira... No sábado, não, sexta-feira eu conversei com um camarada da bancada da tarde que ele também entende que falta, a história não se encaixa, tem uma coisa aí. Por quê? A Câmara de Maringá passou a informação de que havia sido solicitada a retirada das árvores por causa da queda dos galhos, das folhas, porque o coqueiro não o coqueiro não dá coco, dá coquinho, até os passarinhos que comem, não são humanos. E porque elas estavam feias. É uma alegação, né? Eu não manjo de árvore. O ideal realmente seria a prefeitura ir lá e tal. Isso foi no dia 7. No dia 15, o autor anunciou na rede social. E em seguida a prefeitura cortou sem que esse ofício saísse da Câmara. Pelo menos é o que está no site da Câmara. Ela está dizendo que está em tramitação. Então, oficialmente a prefeitura não foi comunicada. Então foi algo que não seguiu, aparentemente, planos que determina a legislação, né? Mas foi trocado e tal, só que a gente volta, eu particularmente, naquela coisa. A praça ali, ela foi toda desenhada. E por mais alterações que ela teve ao longo dos anos, né? Então, por se tornar uma praça conhecida, um certo ponto, os policiais de Maringá devia ser dado satisfação antes para a população. Vamos aguardar que, né, da próxima vez podia, até o francês comentou isso naquele dia que eu mandei para ele, quando a prefeitura anunciou que cortou porque havia risco de queda. Mas eu falei assim, mas se está seca, se está morta, não é por falha de água? Porque ninguém na igreja, né, se preocupa com esse tipo de coisa. Normalmente é a prefeitura que faz. Mas, de qualquer forma, já foi feito. Falaram que seguiram o plano que tem aí de mudas. Me mandaram a cópia, não é bem assim. Mas está resolvido. Tem coisa que não dá para voltar mais atrás. E não é a primeira. Maringá tem todo um trajeto, uma história de falta de respeito com árvores. Passa a ver isso, passar em frente a alguma farmácia e ver, e onde o pessoal tem dinheiro. E tem todo o histórico de não preservação da sua história, o que inclui, volto a dizer, as árvores. São o maior patrimônio de Maringá, são as árvores, que elas estão plantadas no próprio público. E graças ao seu Geraldo, ao seu Aníbal Bianchini e ao Luiz Teixeira Mendes. Eu já quero ouvir o Luiz Neto sobre isso. Rigon, acho que dizer que as árvores estavam inadequadas por falta de água seria muito da nossa parte irresponsável, né? Porque quem faz esse trabalho técnico, que diz por que a árvore não estava bem, se precisasse tirar, são os técnicos, né? São os servidores públicos da Prefeitura de Maringá, e aquelas árvores estavam laudadas desde 2018 para remoção.
Se a prefeitura tirou agora, demorou. Porque estava desde 2018 para ser Que bom que você está informando, porque o secretário não informou isso. A prefeitura não informou isso. Que legal que você está aqui para informar. Bom, eu esperei você falar, agora eu vou concluir o meu raciocínio. Estou te agradecendo. E outra coisa, eu não falei que foi eu que falei. Então, já que você está falando, vou te dar o seguinte. Meu tempo da próxima resposta. Não fui eu, foi o francês. Por falta de água. Foi o francês, não fui eu. Foi o francês, colega nosso da bancada da tarde. Que é importante quem nos acompanha saber os fatos, né? Então, não invente que eu falei francês. Estavam laudadas desde 2018. Quem está nos acompanhando, assim como o Rigon, pode usar a Lei de Acesso à Informação no portal da Transparência. Que bobagem, Lei de Acesso à Informação só se aciona quando uma prefeitura não informa. E essa informação é pública, devia ser. Informação da prefeitura pode ser não botaram isso na matéria? Nossa, eu gostaria de concluir meu raciocínio. Toda vez estou sendo interrompido. Vai, Neto, conclui, importante a gente dizer o seguinte, Paulo. Independente das árvores terem sido retiradas ou não, todas as árvores de Maringá têm que passar por um processo. Nós sabemos que são feitos pedidos diários para remoção de árvores saudáveis. Aí quando se retira uma árvore que está doente, que já tem laudo do engenheiro técnico, e não é uma decisão política, vira esse comentário, vira esse alvoroço, apresentador de televisão fazendo toda uma articulação política em torno da remoção de árvores que estão doentes, Neto, que já estão laudadas. Não te causa estranheza árvores que estão laudadas para ser retiradas desde o século passado de Maringá e não são? Não existe árvores que estão laudadas para ser retiradas desde o século passado. As árvores que são feitas o pedido, elas são laudadas. Muitas não são retiradas porque estão saudáveis. Eu vou dar um exemplo. Do lado da minha casa, o vizinho gostaria que retirasse a árvore dele está saudável. Por quê? Porque faz folha dentro da casa. Então nós temos vários aspectos. E outro, o próprio Rigon que defende a arborização da nossa cidade, que diz que a nossa cidade é uma cidade verde, se nós começarmos a passar a motosserra em todas as árvores, esquece. Mas passou agora na praça? Mas elas estavam doentes. Isso são árvores que têm que ser retiradas. E outra coisa. Não sou eu. Busque a informação, que a informação está lá para todo mundo ver. Todas as vezes que a secretaria sempre foi atenciosa com quem procurou. Não tem nada desse negócio de lei de acesso à informação, porque eles nunca negaram. Mas pela primeira vez, não enviaram o laudo. Independente de negarem ou não negarem, a lei de acesso à informação está para todo mundo que está nos acompanhando, que quiser uma informação. É muito simples. A lei de acesso à informação, ela traz dados importantes. Quem, Rafael? É só ligar para a assessoria de imprensa. Rafael, a velocidade com que foi retirado e replantado é, assim, assustadora. Quem dera Maringá andasse sempre nesse ritmo. É claro, nós temos muitas denúncias, né, com relação a árvores que estão praticamente condenadas aos olhos de quem vê. Por exemplo, árvores que estão quase caindo, né, dá para perceber que elas estão quase caindo, quer dizer que elas vão cair. E daí dá um temporalzinho e acaba caindo. Infelizmente, a prefeitura não adianta dizer que a prefeitura não tem capacidade de fazer a poda necessária, o replantio necessário. Isso está mais do que, assim, evidente. É só fazer uma auditoria aí no departamento que faz isso. Vamos tentar entender quantos pedidos nós temos lá. É claro que eu ainda prefiro ficar com a questão da dúvida, né? Com relação a essa árvore que estava realmente doente e teve que ser retirada. Como eu disse na semana passada, é preferível realmente ficar com essa questão da dúvida e retirar uma árvore que supostamente está doente antes que caia na cabeça de alguém aí no final de semana que sempre lota aquela praça. Eu acho que a rapidez se deu muito mais pela questão da praça estar sim sendo reformada. Então, não vejo mal nenhum. Eu acho que vejo mal no sentido de acelerar, obviamente, uma questão e realmente deixar o restante da cidade aí sem a poda necessária e o replantio, já que nós somos a árvore, né, arborizada do país. Agnaldo Vieira. Se me permite, eu vou ali tomar um Millennium Coffee, que eu não aguento mais falar de 15 árvores, palmeiras, satanás que cortaram. Faz uma semana estamos falando disso, as árvores já estão cortadas e já plantaram outras já. Que vão demorar 10 anos para ficar do tamanho das que foram cortadas. Mas é o processo. Pamela Bussolini. Tem que fazer, é o processo. Vamos tacar fermento. Eu vou fazer coro com o Rigon nessa parte, porque a gente lamenta que elas tenham sido cortadas justamente por isso. Para chegar naquele tamanho em que elas foram, né, retiradas, demora-se muitos e muitos anos. Então, com esse requerimento do presidente da Câmara, né, e esse corte, o que aconteceu?
Eu estava vendo algumas imagens e me parece que os troncos delas estavam assim bem saudáveis, né? Então, como cidadã, e aí vai o meu questionamento de cidadã, não de técnica, claro. Eu conversei até com algumas pessoas aí na área. Talvez pode ser ali um caso de uma praga, né? Que parece que a copa das árvores é que estavam bem prejudicadas. Então, será que não faltou um cronograma aí de cuidado, de passar, né, um veneno para evitar que esse tipo de coisa aconteça? Porque realmente elas estavam aparentemente doentes, mas a gente não ouviu falar de nenhuma dessas palmeiras caírem, né? Então as raízes, pelo jeito, estavam muito boas. O caule, como a gente viu nas imagens, estava perfeito. Então, será que não faltou aí um cuidado periódico dessa vegetação, dessas palmeiras? E outra, não estou aqui só para criticar a prefeitura. Foi feito uma poda ali na Duque de Caxias, das tamareiras, né, da Duque de Caxias, que são lindíssimas também, são um patrimônio aqui da nossa cidade. Foi feita uma poda, então assim, você vê que eles acompanham aqueles exemplares. Será que não faltou isso ali nessas palmeiras da Praça da Catedral? Então, esse é o meu questionamento como cidadã, porque realmente a gente lamenta. Eram palmeiras adultas, demoram muitos anos para estar daquele jeito. Claro que é bom eles terem, né, reposto, mas talvez me parece um pouco estranho que todas tenham decidido apodrecer naturalmente ao mesmo tempo e não se salvou nenhuma. Acho que é mais uma questão de praga e quem sabe pudéssemos salvar sim algumas delas. Então a gente não pode se precipitar muito e eu gostaria muito de ver esse laudo, né, que o Rigon falou que ainda não veio a público. Agradecer seu conhecimento técnico na questão agrônoma, né, Pama? Questão da biologia não, e da... Não, acho que é importante esse conhecimento. Só que é o seguinte, você questiona, não estou equivocado, você questionar o laudo de alguém que é formado, questionar o laudo de alguém que é formado. Cadê o laudo? Tem laudo. Cadê o laudo? Solicite através do portal da transparência, tem para retirar da necessidade de ser um laudo. A prefeitura esse questionamento como legal, sempre mandou. Não existe isso, né? Todas as palmeiras apodreceram nesse tira uma árvore sem laudo. Fernando Tupan, quero saber de você por que o poder público é tão seletivo em alguns locais, algumas áreas, acelera o processo rápido para resolver, em outras demorado, Fernando Tupan. Veja só, Paulo Caetano, aqui eu não sei identificar quando uma palmeira é saudável ou não. Se não caiu a palmeira, já é um grande avanço. Isso aí, não me lembro de quando foi plantada essa palmeira, mas faz bastante tempo. Tudo na vida tem um tempo. Nós temos o tempo aqui na Terra e as árvores também. Então, quando é hora, é melhor fazer do que não ficar se enrolando, né? Mas, e precisa mesmo, aqui em Curitiba, por exemplo, precisa dar uma agilizada nessa poda aí. Aqui em Curitiba, eles plantaram na década de 70, na gestão do Jaime Lerner, árvores que não são dessa região. O que aconteceu? As árvores começaram a ganhar umas barbinhas. E essas barbinhas ficam comendo a seiva da árvore. Então, a prefeitura vacila muito aqui em Curitiba. Estão cortando e substituindo por árvores da região. Seria muito mais bacana. Existe agora uma febre aqui em Curitiba, a febre dos ipês. Então, muitas árvores que estão caindo, a prefeitura está indo e plantando o ipê. A cidade está ficando colorida, é muito bacana. Mas eu não entendo nada de meio ambiente nesses termos aí. Bom. Então, 7 horas e 18 minutos. Repita. 7 e 18.